Como nós estamos no desfecho do capítulo, eu peço que os irmãos atentem aí para o versículo 19. Gênesis 39, 19. Tendo o Senhor, e aqui esse Senhor está com letra minúscula, então se trata do patrão de José. Então, o Senhor, ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão, e o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez eu quero te pedir que o Senhor possa falar aos nossos corações, que nós, meu Deus, não venhamos a endurecer nosso serviço diante da tua palavra, dos teus retos mandamentos. Em nome de Jesus. Amém. Só para a gente poder se situar, ou quem sabe alguns que não vieram anteriormente, nós temos falado sobre o José, conhecido como José do Egito, que de fato ele não era do Egito. Ele era um judeu, nascido na Judéia, nascido em Israel, filho de Jacó, um dos filhos de Jacó. A partir do capítulo 37, começa a ser descrita, escrita a história de José. E lá começa dizendo que José sonhava, que José tinha sonhos, e que esses sonhos de José apontavam para um futuro onde ele estaria no centro da sua família, e que expressava ser ele o provedor dos seus num futuro vindouro, enfim, futuro pleonasmo, né? Mas um futuro, quem sabe, muito à frente. O texto não deixa claro. Fato é que o sonho de José é um sonho profético. E ficava, sim, claro, que ele seria, então, o provedor, e isso desencadeava um rancor, um ódio, uma raiva nos seus irmãos, ainda mais porque José era o queridinho do papai. E por isso ganhou uma túnica talar, colorida, especial, e assim Jacó fazia acepção, ou distinguia José dos demais, o que levou os seus irmãos a o odiarem ainda mais. Conta a história então, que José, ao ir ver os seus irmãos que estavam pastoreando, foi recebido de forma assim
não muito amigável, porque os irmãos passaram a tramar contra a vida de José. E quando o viram de longe, já começaram a tramar, dizendo: lá vem o tal sonhador, vamos pegá-lo, vamos matá-lo, e vamos dar cabo de toda essa história de que ele reinará sobre nós. Mas um entre os irmãos pediu que assim não o fizessem, e acabaram jogando José no poço, numa cisterna, e lá José ficou clamando por misericórdia, enfim, pedindo pela sua vida. O que eles queriam mesmo era tirar a vida de José. Então José tem a sua vida poupada, porém é vendido como coisa, é vendido como algo material, e ele é vendido como escravo a uma caravana de ismaelitas que passavam por ali, que por sua vez o revenderam em praça pública ao chegar no Egito. Essa história, ela toca muito o nosso coração, porque ao mesmo tempo que ela é envolvente, pela trama que se desenrola, ela é muito mais atraente por conta do fato de Deus estar o tempo todo escrevendo, aparentemente por linhas tortas, a história de alguém que viria a ser, sim, não somente o provedor de Israel, provedor da sua nação, da sua família, mas o provedor do mundo no seu tempo. E quando José é ali vendido em praça pública no Egito, ele vai para a casa de um alto oficial do rei, um alto oficial de Faraó. Ele vai para a casa de Potifar. No versículo 2, o texto diz aí do mesmo capítulo que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Nesse capítulo 39, a expressão, essa expressão de que Deus era com José, se repete por algumas vezes. E é como se fosse o tema, como se fosse, digamos assim, a verdade mais evidente do texto. O Senhor era com José. No finalzinho aqui a gente vai ver por mais 2 vezes. E o Senhor era com ele. Versículos 21 diz: e o Senhor, porém, era com José. E o versículo 23 também: o Senhor era com José. José está na casa do seu patrão e começa a sofrer investidas da sua patroa. Investidas fortíssimas. Ele era um homem bonito, de porte e de aparência. E como alguém que não negocia a sua fé, que não negocia os seus princípios, que não negocia a sua pureza, que não negocia a sua santidade, e ele prefere cair nas garras dos soldados do seu senhor, de Potifar, a ter que se submeter ao cárcere da sua mente e do seu corpo, pelo empuxo e pelas vontades da sua carne. E ele é levado então para o cárcere. Ao chegar no cárcere, ele é posto quase que imediatamente para governar, para administrar
assim como bem administrava a casa do seu patrão, ele passa agora a administrar presos. E presos difíceis. O texto diz que aqui eram os presos do rei. Então, geralmente quem estava nesse tipo de cárcere é porque era alguém muito especial para Faraó. Você entende, né? Então eram pessoas de fato perigosas para o reino, perigosas para o Egito, ou seja, aqui eram bandidos de alta periculosidade. José estava entre eles e sem ver e sem olhar exatamente a quem estava servindo, o serviu como de fato sempre fez, de forma completa, zelosa, sem levar em conta a circunstância, o lugar onde estava e as pessoas que estavam envolvidas no seu zelo, no seu cuidado. E aí que a história, queridos, de fato vai, ou melhor dizendo, as verdades espirituais vão vir à tona agora aos nossos olhos. Na semana passada nós vimos que José fez como ele procedeu para poder escapar do seu coração e das paixões do seu coração, quando a sua patroa investiu. E como ele foi severamente submetido a terríveis tentações, por muito menos Davi caiu. E agora ele é injustamente acusado, é injustamente preso, e ele passa de escravo livre a escravo preso. Porém, o homem verdadeiramente piedoso, o homem verdadeiramente temente a Deus, ele não negocia seus princípios santos, e nem mesmo pela mais atraente das vantagens. E aí ele prefere o quê? Pelo contrário, ele está disposto a pagar até o último centavo. E até com a própria vida. Inclusive com a sua liberdade, em detrimento da sua fidelidade a um propósito que ele considerava bem maior do que um simples prazer transitório. É isso que eu consigo ver nessa atitude de José, de fugir do pecado. Ou seja, eu prefiro ir para a prisão, eu prefiro ser caluniado, eu prefiro ser injustiçado, eu prefiro ir para a prisão, para o calabouço, para o cárcere de Faraó, mas com a minha santidade intacta, do que ter um prazer transitório, passageiro, mas ser um perverso, livre de corpo, mas escravo na mente. Ainda que eu pague um alto preço por isso. E aí, queridos, se José tivesse cedido uma vez, teria cedido todas. Porque é dessa forma, e eu não vou mais voltar ao assunto, mas somente assim como uma maneira de fixarmos melhor o que a gente viu na semana passada. Se José cede uma vez para o pecado, cederia todas as outras. E assim o é, se nós não fecharmos a porta de imediato para aquilo que atrai a nossa alma, aquilo que nos
puxa, que nos arrasta para fazer a vontade da carne e do pensamento, se nós não dizemos um não de forma radical e fechamos a porta e não deixamos brechas ou frestas para ficarmos olhando, fitando, flertando com o pecado, queridos. É fato que Davi caiu dessa forma, por ficar fitando e flertando com o pecado. E muitas vezes, nós, nessas circunstâncias, parecemos mais com a atitude de Davi do que nos aproximamos da de José. A de José foi até mais veemente, porque houve braços, houve vozes, foi uma atração muito mais perniciosa. No entanto, ele foge de forma decidida a não negociar os seus princípios. Prefiro ir para a prisão, mas ser livre. 2 Timóteo 3, 12, 13, diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Meus irmãos amados, fazer a vontade de Deus fielmente pode ser difícil, pode até atrair perseguição, mas trilhar os caminhos da perversidade pode tornar a sua mente insensível e pervertida gradativamente, de forma a tornar você dependente. Olha o que o texto diz: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Se por um lado, viver piedosamente atrai perseguição, viver piedosamente em Cristo atrai perseguição, por outro lado, ser perverso atrai uma dependência da sua mente em relação a estar se alimentando com as perversidades. Perversidade vem de perverter os costumes, vem de perversão da moral, perversão das ações que outrora deveriam ser santas, mas de tanto ela nos atrair e de tanto nós nos deixarmos levar por elas, que nós ficamos anestesiados. E aí passamos a viver numa prática pervertida, perdemos a sensibilidade, se perde a sensibilidade do pecado por causa do prazer meramente físico e transitório, e você acaba trocando coisas eternas por coisas passageiras, terrenas, transitórias, que só vão trazer depois uma indisposição espiritual, uma indigestão na sua alma daquilo que você está se alimentando e que não vai trazer nenhuma realização, senão enganações e enganações. E aí você se auto-engana e passa uma imagem de hipocrisia. Passa uma maquiagem. Se auto-engana em talvez pensar que o seu pecado não tem assim tanta importância que Deus compreende, e passa para as pessoas também uma maquiagem, uma imagem que de fato não é a sua, verdadeiramente, senão hipocrisia
e a coisa vai acontecendo dessa forma, de modo que você vai vivendo dissolutamente. Mas você pode até se auto-enganar, pode até enganar os outros. Mas a Bíblia diz que Deus sonda o nosso coração e que os olhos do Senhor, Ele percebe em toda a terra, e o seu olhar está patente, os seus olhos, o seu olhar está patente. E é a Ele a quem iremos prestar contas. Queridos, o mundo que rejeita a Cristo, naturalmente vai nos rejeitar. E quando a gente se submete a tentações diversas por causa de ofertas do mundo, pode até ser que você agrade o seu eu, ou agrade aquela proposta, ou a quem lhe está ofertando, mas no fundo, digo e repito, vai trazer graves consequências para a sua vida espiritual. No caso de José, foi a fornicação o pecado, ou o adultério. Mas apesar de essa ser uma área sensível aos homens, todos nós podemos ser tentados em várias outras áreas. Porque agora José também é tentado em uma outra situação. Ele é tentado a trazer ao seu coração memórias dolorosas do passado remoto e agora do passado recente também. O que José pensou quando foi lançado na prisão? Eu não sei, o texto não diz. Mas eu certamente diria, chega, eu não nasci para ser escravo. Porque eu era o primeiro de papai. Na casa do meu pai ninguém era melhor do que eu. Sou filho de um patriarca, Jacó. Eu pensaria, irmãos, em cada irmãozinho traidor que me colocou nos braços e que me jogou na cisterna. Eu pensaria assim, olha, agora José, imagine José agora é lançado de forma injusta na cadeia insalubre, escura, fétida de Faraó, onde estavam os piores presos, os piores malfeitores do Egito. E o que passa pela cabeça deste moço? A forma como eles me pegaram, a forma como eles me jogaram na cisterna. Depois o que eu fiquei ouvindo, eles tentarem contra a minha vida, a discussão sobre o que fariam da minha vida, como se eles fossem dono da minha vida, os meus próprios irmãos. Talvez talvez eu pensaria assim, mas com certeza José não pensou. Ah, se não fossem aqueles, qual o nome que nós daríamos, né? Se não fosse aquele bando de mau caráter, briguentos, mentirosos. Eu ouvi eles dizerem que iam pegar um animal para matarem e depois entregar minhas vestes a meu pai. Maldosos. Ah, se não fosse eles eu não estaria aqui.
E esse patrão negligente, que não liga para a sua casa, que tem relaxado quanto ao seu casamento, me entregou tudo. Tudo bem que ele confia em mim, certo? Eu sou um bom administrador, mas ele tem sido relapso, negligente quanto à sua casa, quanto ao seu casamento, e nem conhece a mulher que tem. Ah, e essa mulher, hipócrita, que quer trair o seu marido, dissimulada, mentirosa. Ai, que ódio, né, queridos? Talvez, se José fosse eu, teria pensado dessa forma. Mas ao contrário do que se poderia esperar, ao contrário de José ser encontrado triste, murmurando, reclamando ali pelos cantos, odiando, lutando com Deus. Ah, Senhor, quando você passa por lutas, e essas lutas persistem, e a sua vida fica num processo de altos e baixos, e parece que esse negócio nunca termina, nunca a bonança vem para se estabilizar, a primeira pessoa, o primeiro ser para quem você abre os braços para reclamar é exatamente para Deus. Mas é importante entender que Deus estava trabalhando, que através desse processo, Deus estava forjando o caráter daquele moço, daquele jovem, preparando para o posto, o qual Deus já havia previsto e determinado que ele estaria no topo do mundo. Não é fácil estar no topo do mundo, e não chega lá qualquer pessoa de qualquer jeito. É necessário um processo de preparação. E nem sempre esse processo de preparação, ele é tão confortável assim, queridos. Mas aí, ao contrário, José, e não poderia se esperar que fosse de outra forma, ao invés de ser encontrado triste, ao invés de ser encontrado se auto-vitimizando, pasmem, meus queridos, este moço aqui não esqueceu de quem ele era, e principalmente de quem estava com ele. E quem ele era? Quem é que José era? Olha como Jacó, no final, quando ele vai abençoar os seus filhos, olha como é que ele abençoa José, lá no capítulo 49, eu peço que você abra aí, capítulo 49. Capítulo 49, versículo 22. A biografia de José começa a ser escrita assim, na visão do seu pai. 49, versículo 22, ele diz: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Olha aí no que ele vai continuar dizendo. Só um momento, queridos. Versículo 23. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará
e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até ao cimo dos montes eternos, estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Ele se distingue entre os seus irmãos. É alguém especial não só porque foi o filho da mulher que Jacó mais amara, mas é porque José, ele reunia algumas características que só ele tinha entre os demais. E era alguém próspero, porque andava com Deus. E entre todos os filhos que aqui são citadas nas bênçãos de Jacó, José é o que mais é associado a Deus. Deus é citado em várias vezes na bênção que Jacó profere acerca de José. E aí fica evidente que José não era somente o queridinho do papai, mas sobretudo era o que se aproximava mais do eterno Pai, Deus soberano. Uma pessoa que deseja ter uma vida espiritual próspera precisa se distinguir das outras, meus queridos. Não tem como você querer viver como o mundo propõe e querer ser um crente distinto. E querer ser alguém diferenciado, ser alguém relevante para este século, se de fato nós vivemos como aqueles que estão lá fora, que vivem de qualquer jeito, de qualquer forma, absolutamente, que não há nada que o diferencie daqueles que não conheceram a Deus. Veja só, o Senhor, porém, era com José. O que esse texto aqui lhe inspira a fazer? O que esse texto, amados, nos inspira a fazer e de que forma ele nos inspira a viver? Se nós viéssemos a passar, eu gosto dessa comparação aqui. Se nós viéssemos a passar o mesmo que José passou, com o conhecimento que nós temos hoje sobre Deus, traga aqui para o seu dia a dia. Você não é nenhum escravo. Graças a Deus. A não ser que seja dentro daquela perspectiva que Paulo falou, que era escravo de Cristo. Mas talvez você não se sinta motivado a fazer o que está fazendo, no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, enfim. Talvez você não se sinta gratificado pelo que você tem feito, gratificado pelas pessoas a quem você tem servido, ou para quem você está fazendo alguma coisa nesse momento. Talvez não sejam elas merecedoras do seu esforço, de tudo aquilo que você está construindo na vida delas, se é que vocês estão. E eu acho que sim, alguém aqui está sempre construindo algo na vida do outro, está sempre servindo o outro, seja no trabalho, naquilo que as pessoas chamam aí de vida secular, que eu não concordo muito bem com essa ideia de que crente tem a vida espiritual, a vida secular. Não, queridos, tudo que fazemos, pode ter certeza, se comemos, se bebemos, se fazemos qualquer outra coisa, Deus está envolvido.
mas digamos que você não está sendo devidamente gratificado, devidamente reconhecido. Pelo contrário, pode ser até que as pessoas estejam sendo ingratas com você. E aí, quem sabe, até já deu vontade de desistir. Ou de reclamar, ou de murmurar. Quem sabe de alimentar rancor no coração, por causa da ingratidão de outros em relação a você, em relação ao seu esforço. E você agir diferentemente de José seria se assemelhar a qualquer um. Mas algo distingue, ou deveria distinguir, o filho, o servo, o salvo, daqueles que estão lá fora, vivendo, distantes, sem conhecer a Deus ou sem querer ter qualquer relacionamento com o Eterno. Mas aí eu tenho uma pergunta. O que distingue você, meu irmão, minha irmã, das outras pessoas? Qual é o seu diferencial? Qual é o seu distintivo? O Senhor, porém, era com José. Eu acho interessante essa expressão, porque passa uma mensagem de que há uma reciprocidade. Ele não somente achava ou dizia, Deus é comigo, até porque, enfim, quem registrou, nós cremos que foi Moisés, que escreveu o Pentateuco, e aqui é registrado que o Senhor era com José, ou seja, as pessoas olham de fora e percebem que Deus era com aquele jovem. Eu não estou nem dizendo, eu não estou nem me referindo àquelas vezes que alguém já deve ter olhado para você, alguém que não lhe conhecia e ter dito assim, eu já ouvi isso, e isso é bom de se ouvir, mas talvez as pessoas olhem muito mais para a nossa casca, do que mesmo para o nosso interior, e aí perguntam, você é crente? Quando não é por causa da roupa, mas talvez por algo que você disse. E entre esse algo que você falou, pode até não ter sido uma frase bíblica, um versículo bíblico, mas talvez por algo que você disse, da forma como você falou, transmitiu graça, e aí alguém identificou em você um cristão. Amém. Isso é bom. É maravilhoso, mas José estava muito acima desse negócio. As pessoas viam e já o identificavam, e olha que José estava numa terra pagã, deuses pagãos, mas ali as pessoas identificava, olha o que diz o versículo 22, o qual confiou, estou falando aqui no capítulo 39, o qual, ou seja, o carcereiro, né, confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Ei, queridos, o seu caráter e a sua fidelidade não dependem de circunstâncias. O caráter desse moço, a sua fidelidade não dependem de circunstâncias. O que José era quando livre, José não deixou de ser quando foi feito prisioneiro. Para concluir, talvez você diga assim, não, se ele era escravo, ele tinha de fato a obrigação de fazer suas tarefas.
Senão ele podia perder até a vida, certo? Ok. Lá dentro da prisão, ele procedeu daquela forma, porque ele poderia até obter algum benefício. Tá certo. Beleza, a observação ela é válida. Mas a gente vai notando, nas entrelinhas, que não é bem por isso que José fazia o que fazia, da forma como fazia. E tudo que ele fazia, Deus o fazia prosperar, porque Deus era com ele. Então, a forma como José procedia, fazia parte do seu caráter, queridos. Ele não fazia isso por obrigação. Ele não fazia isso porque tinha medo de açoites. Ele não era um bom administrador porque ele fazia por causa da sua condição de escravo, não. E aí eu gosto da Bíblia, entre outras coisas, né? Pelas quais eu gosto da Bíblia, é que para cada situação ela tem um texto a corroborar, a confirmar. E até nessa situação, caprichosamente, a Bíblia tem uma palavra sobre servir debaixo de escravidão. E não é nem no Antigo Testamento, é no Novo Testamento mesmo. Eu peço que vocês abram lá em Efésios 6, 5 a 8. Efésios 6, 5 a 8. Efésios é o último texto desta noite. Amém, queridos? Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Não vou discutir aqui a questão da escravidão, porque a Bíblia, de fato, no Antigo Testamento, condena a escravidão excessiva. Mas no contexto da época não é condenada aqui a escravidão, mas a recomendação que Paulo dá, dentro daquele contexto grego, de quem era escravo, é que se você era escravo, servisse não olhando exatamente para o seu senhor, mas servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens. E diz mais, no final, ele diz, olha, certo que se você fizer alguma coisa boa, você receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Aí se há um mandamento para aquele, se há um mandamento de servir bem, de servir com zelo, de servir com amor, sob a condição de escravo, quanto mais aquele que é livre, servir a sua esposa, servir a seu marido, servir a sua família, servir ao reino, servir a sua igreja, servir a seus irmãos, servir na sociedade, de boa vontade, sem aquela obrigação, sem aquele fardo. Não temos aqui escravos, queridos, mas eu pergunto, como você tem servido? E sabe qual é o segredo de José?
ele não se pauta pela presença de problemas ou de pessoas difíceis, problemáticas, não, mas pela sua convicção na presença de Deus. Talvez seja isso que falte para você servir com amor. Não estou dizendo que Deus não está na sua vida, mas talvez a presença dele na sua vida esteja fraca, por causa talvez de neste momento o seu nível de comunhão está muito aquém do que ele recomenda e manda na sua palavra, porque eu tenho absoluta certeza que quando você estiver vivendo uma vida plena com Deus, quando todos nós estivermos vivendo uma vida plena com Deus, nós vamos também desfrutar um pouco daquilo que José desfrutou, quando a Bíblia diz que Deus era com José, e tudo que lhe vinha às mãos, Deus o fazia prosperar. Se foi com José, por que seria diferente hoje conosco? Que Ele nos ajude, que o Senhor nos conceda misericórdia e nos conceda o seu perdão e entendimento para vivermos e buscarmos esse nível de vida com Ele. Amém? Que Deus nos ajude. Nós estaremos orando agora e daqui a pouco nós teremos aqui a nossa ceia do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te agradecer, ó Deus. Agradecer pela tua palavra. Quero, meu Deus, te agradecer por trazer lições aos nossos corações. Nos ajuda, meu Deus, a pô-las em prática. Nós sabemos que quando nós sairmos aqui por essa porta, muita coisa vai ser esquecida, outras podem até ser rejeitadas, mas, ó Deus, que o nosso coração não seja impenitente, que o nosso coração não se endureça, que a nossa vontade se submeta à tua vontade, ó Deus. Nos ajuda a servir ao Senhor, de forma que esse testemunho seja visto, seja sentido, seja que esse testemunho seja motivação para outras pessoas também, ó Deus, te servir. Que o Senhor nos ajude, Pai, assim como o Senhor era com José, nos ajuda e ser também conosco, a fim de que a tua mão através de nós possa prosperar e o serviço que o Senhor, a missão que o Senhor nos deu, de fato, possa ser desenvolvida com zelo. E cada dom que o Senhor nos deu, não se perda, Senhor Deus, no nosso coração, que muitas vezes está ensimesmado, apenas buscando seus próprios interesses. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém.